Bem-vindos ao Manual da Segurança do Trabalho. Vamos dar continuidade na segunda parte aí da aula sobre EPI, ok? Em determinado momento eu falei o equipamento de proteção individual, o EPI, que é certificado pelo Ministério do Trabalho, tá? Equipamento certificado, pessoal, equipamento tem CA, tá? Que é um certificado de aprovação, ok? Então todo equipamento de segurança deve ter CA, tá? E isso comprova que ele realmente é um EPI, tá? Só é EPI aquele equipamento de proteção individual que tem CA. Então esse CA tem que estar visível no equipamento, ok? Então aqui o CA 9356 é um número do CA dessa máscara aqui específica, tá? Então, como como está aqui na CLT, né, no capítulo 5, o artigo 167, né, o equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado, né, com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então, só é equipamento de proteção individual, só é EPI aquele que tem CA, tá? E esse CA tem que estar gravado no corpo do EPI. Todo EPI deverá ter o certificado de aprovação, o CA, tá? Como eu faço para ter um CA no meu equipamento? Vamos dizer que eu fabrique uma luva de couro em casa e queira fazer com que essa luva seja um EPI, tá? Para ela ser um EPI, ela tem que ter certificado de aprovação e tem que ter com o número gravado nela. Como eu faço para ter o certificado de aprovação? Tá? Eu encaminho alguns pares de luva para um laboratório credenciado do Ministério do Trabalho, né, para que eles façam vários testes, né, que realmente a luva protege o trabalhador, que realmente a luva tem um fator de proteção, que ela irá dar uma segurança maior ao trabalhador, né? E aí esse laboratório emitirá laudos, né, desses ensaios, né? E aí, em posse dessa documentação, eu encaminho ao Ministério do Trabalho, protocolo isso lá, tá? Eles irão analisar a documentação e assim que tiver tudo ok, eles vão me dar um número do CA para eu poder gravar nas luvas que eu fabricar dali então, tá? Então, a partir desse momento, eu tenho uma validade de 5 anos, tá? Que esse certificado vai valer por 5 anos, né? E eu posso estar comercializando essa luva aí com aquele CA aquele número de CA que eu receber do Ministério do Trabalho, tá? Alguns EPIs que eles têm que ter um cuidado um pouco maior, além desses ensaios que a gente tem feito, né, nesses laboratórios, tem que ter um cuidado maior, tá? Que é tem que estar vinculado ao Sinmetro, tá? Então, são critérios um pouco mais, na verdade, são ensaios um pouco mais detalhados, são mais precisos, são equipamentos mais sensíveis, equipamentos que realmente requerem uma proteção maior, tá? Então eles pedem que além do certificado de aprovação, tenha a aprovação do Sinmetro, tá? Tem o selinho lá, que vai aparecer o selinho do Inmetro lá no equipamento, tá? Toda EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial das empresas fabricantes, o lote de fabricação e o número do CA. Ou, em caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o CA. Ok? Então aqui podemos ver quais os equipamentos que o Inmetro, né, pelo Sinmetro, ele pede essa aprovação aí. Então são capacetes, cintos de segurança ou equipamentos de proteção contra quedas, luvas de borracha elétrica e respirador semifacial, ok? Isso segundo a portaria aí do Inmetro, né, que requer a aprovação de conformidade desses equipamentos individuais, né, de contra-quedas, diferença de níveis, cinturão de segurança, polícia de trava-quedas, talabartes, entre outros. Ok? Ou seja, esses equipamentos vão ter maior fiscalização, tá, e maior frequência de ensaios do que os outros equipamentos normais aí. Tá? Aqui podemos ver, né, um capacete aqui onde é que está gravado o CA dele, tá? Aqui no óculos aqui, tá? Podemos ver aqui CA, né? Então, EPI sem CA pode causar muitos danos à segurança e à nossa saúde, tá? Beleza? Então, todo EPI tem que ter CA, tá? Se não tem CA, não é EPI. Simples assim, ok? Uma coisa importantíssima agora, que requer muita atenção de todos, muitos técnicos, muitos profissionais de segurança do trabalho acabam pecando nesse item que eu vou falar aqui agora, tá? A validade do
do CA, tá? Não é validade do EPI. Ou seja, se o CA está vencido, tá? Não quer dizer que o EPI está vencido. Ou seja, a validade do CA vale somente para comercialização do equipamento, tá? Então, quando eu entrar no site do Ministério do Trabalho para verificar se o CA está válido, tá? Aquela validade serve para comercialização, tá? Essa validade não é validade do EPI, é validade de comercialização. Ou seja, eu só posso comprar um EPI se estiver dentro da validade. Mas se já estiver no meu estoque esse EPI, eu posso utilizar ele tranquilamente, tá? Então não quer dizer que se passou, o CA não está válido, eu não posso usar o EPI. Não é isso. Eu não posso comprar um EPI com o CA vencido, ok? Mas se eu comprei e o EPI está no meu estoque, daí ele venceu o CA, não tem problema, eu posso usar tranquilamente esse EPI. Estará dentro da lei, ok? Quando usar, né? Durante as atividades, né, para fazer a proteção no trabalho, né, no risco que ele tiver exposto, né, e de acordo com a necessidade intrínseca das atividades do corpo protegido. O GPI, tá, compete ao SESMIT, ouvindo a CIPA, né, e os trabalhadores recomendaram ao empregador o EPI adequado para a atividade, ok? Selecionar corretamente o EPI para a necessidade em questão. Guardar, conservar o equipamento corretamente, manter o EPI em boas condições de uso. O EPI deve ser confortável para fidelizar os trabalhadores, tá? Isso aqui é importante, ó. Não é porque tem CA que ele é confortável, pessoal. Como foi dito anteriormente, o CA ele é dado ao equipamento por ter passado em testes, né, de proteção, tá? Não é passado em teste de conforto, tá? Então não é porque tem CA que ele é confortável, que ele vai ser agradável de ser utilizado, pessoal. Então tem que ter muito cuidado nesse fator, tá? Muitas vezes a gente compra um equipamento que tem um acabamento ruim, que fique mal posicionado no trabalhador, que fique irritando o trabalhador, fique coçando, enfim, tá? E aí a gente fica forçando o trabalhador a utilizar aquele equipamento e tal, e ele não vai usar porque está incomodando. Então fique bem claro aqui que não é porque tem CA que é bom para o trabalhador usar aquilo ali daquele jeito. Então tem que ser confortável, tem que fazer uma verificação se está calçando certo no pé do trabalhador, o calçado, se a luva está encaixando bem nas mãos dele. Não adianta dar uma luva muito grande, uma luva muito pequena, tá? Então isso aí tem que ser analisado, tá, juntamente com o trabalhador, tá? Nem sempre o EPI mais barato é o mais adequado. Muitas vezes você compra um EPI um pouquinho mais caro, mas ele tem uma vida útil maior do que comprar vários baratinhos que o trabalhador acaba usando poucas vezes e aí acaba o prejuízo fica cada vez maior, tá? Ok? Então, em caso de dúvida, né, de reconhecimento do grau de exposição e contaminação do trabalhador, deverá ser selecionado, né, utilizado o EPI com uma proteção maior, né? Após a avaliação, deverá ser adequado o uso reais das situações, tá? Então, são grandes, como é que a gente seleciona aí os equipamentos, tá? Principalmente aqui a gente fala sobre máscara, que é muito importante a gente usar esses conceitos aqui, tá? Tipo, espessura do material ou capacidade de atenuação, tá? Concentração, né, da substância, do risco, tempo de contato e temperatura e umidade, né, na qual vai ser utilizado o equipamento, tá? Ou seja, se eu tenho um produto químico aqui, né, concentração de substâncias de risco, se eu tenho uma concentração muito grande de vapores, né, de um produto químico, tá? Eu tenho que selecionar uma máscara correta para aquela concentração, né? E aí eu tenho que verificar também o tempo de contato. Se for um tempo pequeno, tal, muitas vezes eu consigo uma máscara descartável, tá? Uma máscara pequena, uma simples, eu consigo atender aí as necessidades. Mas pô, se eu tiver que ficar o dia inteiro, tal, aí aquela máscara vai suar muito, enfim, não seria ideal utilizá-la. Então teria que ser uma máscara semifacial, né, com de material sintético ali, tá? Máscara de primeira linha para aguentar o dia inteiro, tá?
Então a gente vai variar muito em função do que você vai fazer, o agente que está no ambiente, a concentração desse agente, o tempo que você vai estar lá e a temperatura e umidade do local também, ok? Vai influenciar aí na decisão de quais EPIs vocês deverão especificar, tá? Uma coisa muito importante aqui, ó, brincos colares, pulseiras, né, relógios, não deverão estar, tá, por baixo do EPI, pessoal, tá? Ou seja, retire os anéis antes de entrar na produção, retire as barbas, cabelos compridos, são muito perigosos, tá? Mesmo que você bote o cabelo comprido embaixo do capacete, mesmo que você vá ter uma barba, você não vai poder utilizar as máscaras respiratórias, tá? Porque vai dar passagem de produto químico. Então, tome muito cuidado com essas interferências aí, relógios, joias e tal, né? E tá utilizando os EPIs aí, ok? Tá? Com relação à lavagem e manutenção, né, os EPIs devem ser lavados e guardados corretamente para segurar maior vida útil e eficiência, né, do equipamento. A lavagem deve ser feita geralmente de forma cuidadosa, com sabão neutro, né, e nunca deixar de molho aí as vestimentas aí. Em seguida, deve ser bem enxaguado e remover todo o sabão aí, deixar secando aí os EPIs, ok? Tá? Aqui a gente verifica aqui o cidadão aqui, né? Cometeram um ato inseguro, vê aí todo mundo protegido com cilindro de gás e tudo, provavelmente deve ser um produto químico bem agressivo e o cidadão tá lá de bermuda tirando foto, né? Então, você vê aí a capacidade de ser humano, né? E aqui é um acidente que aconteceu aí, né? Ok? E teve aí uma lesão no pé do trabalhador, tá? Agora, o importante aí é frisar o seguinte, ó. Essa slide veio para destacar o seguinte, tá? Os maiores conceitos aí sobre IPI, tá? Que todo mundo deve falar e tal, vocês já devem ter escutado já. E é uma grande verdade. O EPI não evita acidente, pessoal. O EPI não evita acidente. Ele atenua, tá? Ou chega quase a neutralizar os danos causados pelo acidente. Ou seja, se um cara solta um martelo do 10º andar do prédio, certo? Se a pessoa estiver passando embaixo e tiver de capacete, o que vai acontecer? O martelo vai cair da mesma forma, só que se ele tiver de capacete, vai bater e vai atenuar, vai amortecer, tá? Esse impacto na cabeça do trabalhador. Agora, se ele tiver sem capacete, não vai atenuar nada, vai descer e vai pegar em cheio a cabeça do trabalhador, tá? Agora, o martelo deixou de cair, o acidente, né, deixou de acontecer? Não, o acidente aconteceu, né? O martelo caiu. Então, se ela bate no capacete do trabalhador, o dano ao trabalhador é 1. Agora, se ela bate sem, o dano é muito maior, né? Então, é isso que a gente tem que entender no conceito do EPI. EPI é para atenuar, né, o acidente, tá? As causas, né, as consequências do acidente, ok? Tá? Então, aqui, ó, o que vocês têm que ter, tá? Sobre EPI, tá? Então isso aqui é muito importante, deixei amarelo aqui para destacar bem para vocês não falharem nisso, tá? Tem que ter procedimento de entrega e controle de EPI, tem que dizer como você vai entregar, tá? Baseado no que vai ter uma lista dizendo quais são as funções que vai ter na empresa que vão receber tais EPIs, o CA desse IPI, porque muitas vezes quem vai entregar o IPI, né, não é o profissional do SESB, não é um técnico de segurança, não é um profissional que conhece, muitas vezes é um almoxarife, e aí chega lá o cara no balcão e fala, eu quero um capacete, quero uma luva, então sai da cabeça deles, não pode, o IPI tem que ser bem especificado, tá, como a gente viu anteriormente, ali tem que ser verificado as concentrações dos ambientes, verificado os riscos todos, para a gente definir o EPI certo para cada trabalhador. Então, quando ele chegar ali no balcão para pegar o EPI, tem que ter uma lista de todas as funções que tem na empresa e do lado quais são os EPIs que essa função vai receber, tá? Okay? E aí registrar isso em uma folha, uma ficha de EPI, uma cautela de entrega de EPI, enfim, tem que registrar, isso é um documento extremamente importante para a empresa e para o profissional do SESMIT, ok? Outra coisa, realizar treinamento de uso correto do EPI. Pode parecer
besteira, mas isso aqui é um item também fundamental. Nós temos que treinar os trabalhadores para utilizar corretamente o EPI, tá? Acredite se quiser, tem gente que utiliza protetor auricular no nariz, tá? Já vi vídeos assim, já vi pessoas engolindo o EPI, tá? O protetor auricular achando que vai proteger, achando que é um comprimido, ele acaba engolindo, enfim. Cara, infelizmente acontece esse tipo de coisa, então a gente tem que treinar corretamente como colocar, como higienizar, tá? Fazer esse treinamento bem feito aí com os colaboradores, tá? Outra coisa importantíssima, tem que inspecionar e registrar o uso de EPI, tá? Ou seja, bater foto, fazer um formulário específico, inspeção de uso de EPI, fazer esse formulário com uma periodicidade mensal, semanal, dependendo do foco da tua empresa, né, onde você estiver trabalhando, mas tem que registrar, bater foto do pessoal com EPI, bater foto do pessoal, né, sem EPI para mostrar realmente que o cara estava sem, tá? Então isso é um registro, isso é um documento muito importante que o técnico de segurança tem que ter, tá? Ou outros profissionais do SESI, da CIP, enfim, tem que ter isso, pessoal, tá? Estabelecer maneira a evidenciar, né, essa estatística do uso, tá? Então fazer verificar quantos trabalhadores estão na área e quantos estão sem EPI, fazer uma estatística disso aí para ver se tem uma evolução, para ver se tem uma melhora da utilização, se o pessoal está cada vez mais consciente quanto ao uso. Então é importante fazer esse levantamento aí, fazer a estatística da utilização do EPI, tá? E uma coisa importantíssima, tá? Que agora aqui também, tá? Cabe aqui um destaque especial, né? Que seria o seguinte: o EPI neutraliza a insalubridade, tá? Está descrito na norma regulamentadora número 15, tá? Insalubridade, que o EPI neutraliza a insalubridade. Mas ele só neutraliza a insalubridade se os itens que eu citei acima estiverem sendo seguidos corretamente. Ou seja, você tem que comprovar, né, que o trabalhador recebe o EPI correto, é registrado, tá? Se ele é realmente treinado para utilização, se ele é realmente treinado para usar o EPI corretamente, e se você inspecionar, né, fizer essa inspeção e registrar essa inspeção fotograficamente, né, via relatório de inspeção, tá? Beleza? Se você fizer tudo isso, aí você consegue comprovar para alguém que questione, às vezes um juiz, às vezes, né, um perito que esteja ali questionando, né, perguntando se realmente você entregava o VPI, você consegue comprovar com essa documentação que realmente ele usava o VPI, que ele estaria neutralizando algum agente aí em função desse EPI, ok? Então é importantíssimo seguir esses passos aí, ok? Regras de ouro do EPI, beleza? Tá? Então, agora só para complementar aqui, para a gente fazer uma finalização aqui do conteúdo, né? Quando a gente tiver um ruído muito alto, né, ou um agente químico com uma concentração muito alta, eu recomendo que a gente faça programas específicos para a utilização de EPI, tá? Programas na qual você vai entrar mais a fundo na especificação de um EPI, na especificação de uma proteção respiratória, na especificação de um protetor auricular, tá? Então, se estiver um agente com altas concentrações, né, com as concentrações realmente que são preocupantes para a saúde do trabalhador, deveremos elaborar programas de proteção respiratória, programas de proteção aditiva, ou seja, programas específicos para esses agentes. Pessoal, deixe seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado. Continuamos na terceira parte no próximo vídeo.